A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Quando você dá um like, quando você faz um comentário em nosso canal, você está nos ajudando de uma forma simples. Então não saia desse vídeo sem dar um like e sem fazer um comentário, tá bom? Essa é uma forma simples que você tem de ajudar o nosso canal, tá? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que trata sobre cultura. Nós vamos intitular essa dinâmica como o impacto do evangelho na cultura de um povo, porque a dinâmica ela vai demonstrar como o evangelho pode transformar a cultura de um povo, destacando o quê? Mudanças positivas nos valores, nos comportamentos e nas práticas sociais. E o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Papel e caneta, né, para todos os seus alunos e bíblias, tá? Para que os seus alunos possam executar a dinâmica. Você vai iniciar essa dinâmica explicando brevemente, primeiro, o conceito de cultura. Estude bem, analise bem e destaque para os seus alunos o conceito do que é cultura. Destaque principalmente que a cultura ela é formada por crenças, é formada por valores, costumes, arte, leis, né? Língua, a língua também, e outras capacidades adquiridas pelo ser humano na sociedade. Em seguida, você apresente o objetivo da dinâmica, que é mostrar como o evangelho pode transformar e enriquecer a cultura de um povo. Então, você vai, de início, dividir os seus alunos em pequenos grupos, tá? E distribuir papel e caneta para todos os grupos. E aí você vai pedir que cada grupo, faça uma lista de aspectos culturais de uma determinada sociedade. Pode ser, gente, uma cultura fictícia ou então uma cultura real. Não tem problema nenhum que vocês criem uma cultura fictícia, tá? Aí nesses aspectos culturais, podem incluir, por exemplo, valores e crenças, tá, do povo. Muitas vezes você sabe que tem cultura que tem crenças completamente demoníacas, diabólicas, tá? Você pode incluir práticas sociais, tá? A forma deles se casarem, a forma de celebrar determinadas festas, como eles trabalham. Pode incluir arte, a música, educação, as leis, as relações familiares, tá? Pode incluir tudo dentro da cultura daquele povo. E a partir daí, depois que todo mundo terminar, cada grupo, você vai pedir que eles apresentem, né, cada cultura que eles apontaram, né, seja ela real ou fictícia, e mostrar como cada um desses aspectos culturais pode ser influenciado pelo Evangelho. Oriente os seus alunos a pensar em exemplos práticos na questão da transformação do Evangelho. Por exemplo, transformação de valores, que muitas vezes as pessoas em suas culturas têm superstições que não tem nada a ver com real, é simplesmente superstição, né? Mudança nas práticas sociais, tem cultura aonde a violência, né, é muito evidente, tá? De que forma pode trazer paz para essa cultura? A influência na arte, na música, tá? Música que muitas vezes são comprometidas, traz mensagens completamente ocultas, tá? E aí a música pode ser transformada em músicas edificantes. Alteração muitas vezes na educação, nas leis, né? Em relação a valores de vida, de amor ao próximo, enfim. Vocês vão mostrar essas modificações, por exemplo, na relação da família, né? Em relação ao amor, ao respeito, à fidelidade, porque tem cultura que não tem essa questão de respeito e de fidelidade. Então, tudo isso são coisas que o Evangelho traz para uma cultura. Depois que todos os grupos terminarem, cada grupo deve compartilhar sua discussão com todos os alunos, né? Com a sala como um todo. E aí você vai incentivar eles a serem criativos e a utilizar exemplos práticos dentro dessas histórias que foram criadas. Depois, você, como professor, pode fazer uma breve exposição sobre como o Evangelho transformou culturas, né, no passado
e como ele continua a transformar hoje, né? A gente vê exemplos da transformação da cultura romana, com a entrada da igreja primitiva naquela época, né, dentro do Império Romano, o impacto do Evangelho em culturas indígenas, aqui na América Latina, onde muitas vezes havia grupos indígenas, onde matavam seus filhos, faziam sacrifícios, filhos, por exemplo, que nasciam com defeito físico, eles eram enterrados vivos. E quando o evangelho chega em determinadas culturas, ele transforma, né? Mudanças culturais em países africanos, asiáticos, depois da chegada do evangelho, onde muitas vezes a cultura era influenciada por forças das trevas, tá? Então tudo isso a gente precisa mostrar. Leia um texto da Bíblia onde explique essa transformação. Por exemplo, o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2, onde diz que nós não devemos nos moldar aos padrões deste mundo, mas ser transformado pela renovação da nossa mente, tá? Então a cultura, ela muitas vezes traz um padrão que não condiz com o padrão do evangelho. Após tudo isso, você vai travar uma discussão com seus alunos, principalmente sobre quais práticas, quais crenças, quais comportamentos na cultura de um povo, ou até mesmo na nossa cultura, pode ser considerado negativo, pode ser considerado prejudicial ou até pecaminoso. Por que isso é ruim? Tudo isso é bom você discutir com seus alunos. Então, você vai discutir como esses valores negativos afetam os indivíduos e afetam também a sociedade. Quais são as consequências a curto prazo e a longo prazo? Você entendeu? Então, são discussões bem interessantes. A primeira, como eu disse, vai discutir sobre as práticas, as crenças, os comportamentos da cultura de um povo, da nossa cultura, né? Como eles podem ser considerados negativos, prejudiciais ou pecaminosos e por quê. A segunda discussão é como esses valores negativos afetam os indivíduos na sociedade e quais são as consequências a curto e a longo prazo de tudo isso. E por último, você também precisa discutir como nós podemos promover uma mudança positiva em nossa cultura ou na cultura de um grupo, de um povo, de um país, de uma sociedade. Como? Que papel o evangelho e os valores cristãos podem desempenhar nessa transformação? É muito importante, gente, a gente entender que quando um missionário ele chega num país, ele não chega lá para mudar tudo o que existe lá, os costumes e a cultura daquele povo. O grande problema é que quando essas culturas, quando esses costumes vai de encontro ao evangelho, afronta o evangelho. Então, se o evangelho diz, por exemplo, não adore a ídolos, aí aquela cultura leva as pessoas a adorar a ídolos, tá? Quando muitas vezes o evangelho ele diz que não pode matar e a cultura daquele povo pode dizer que matar é algo completamente normal, principalmente se for com pessoas de uma determinada raça ou que praticou determinadas coisas. Então, isso é uma transformação da cultura quando ela afeta a questão do evangelho. O evangelho diz uma coisa e a cultura diz outra completamente ao contrário. Aí, quando você fizer as perguntas, você deve dar um tempo para que os seus alunos possam fazer essa reflexão, tá? E depois você vai pedir que cada participante escreva no seu papel, e para isso você vai precisar entregar um papel para cada um dos alunos, cada um dos participantes, tá? E aí eles vão escrever o quê? Eles vão escrever como eles veem a transformação do evangelho em suas próprias vidas e na própria cultura que eles tinham antes de conhecer Jesus. Em seguida, você vai fazer uma oração coletiva pedindo a Deus que continue a transformar as nossas vidas, a nossa cultura, ao nosso redor. Hoje, gente, é muito importante vocês entenderem que estão se criando leis e que aos poucos está fazendo parte da cultura, né? Leis que afrontam o evangelho. E isso muitas vezes passa a fazer parte da cultura do povo, né? Então você, como cristão,
você vai explicar aos seus alunos que nós vivemos num mundo de extraordinárias diversidades, onde cada sociedade possui uma cultura única, né, formada por um conjunto de crenças, de valores, de costumes, de artes, né, de leis, de práticas sociais, língua, enfim. A cultura é uma expressão da identidade de um povo. E ali, naquela cultura, eles refletem a sua história, as suas experiências, a sua visão de mundo. Entretanto, gente, a cultura humana, ela está marcada pelo pecado. E por isso, frequentemente, elas apresentam aspectos que se afastam dos princípios divinos. É nesse contexto que o Evangelho entra, como uma força poderosa de transformação. A palavra de Deus, ela nos chama a não nos conformarmos com o padrão deste mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Então, o Evangelho, ele não apenas muda indivíduos, mas ele também tem o poder de transformar a sociedade inteira, né? Mas quando nós percebemos que Cristo entra dentro de uma cultura, ele começa a redimir, ele começa a restaurar todos os aspectos da vida humana, trazendo à tona valores que refletem a justiça, refletem o amor, refletem também a paz de Deus. Observamos, por exemplo, essa transformação ao longo da história. Em Roma, por exemplo, na Roma Antiga, uma sociedade marcada pela opressão e pela violência, a mensagem de Jesus trouxe uma nova visão, uma visão de dignidade, uma visão de valor para cada ser humano. Então, o cristianismo, ele introduziu um conceito de amor ao próximo, de cuidado aos pobres, da valorização da vida, os princípios que moldaram profundamente a cultura ocidental. As práticas bárbaras de entretenimento nos coliseus, elas foram desafiadas pelo respeito e pela vida promovida pelo Evangelho. A noção de que todos são iguais perante Deus minou as bases da escravidão e da justiça. Nas Américas, o Evangelho impactou culturas, como foi o caso das culturas indígenas, muitas vezes introduzindo novas perspectivas sobre perdão, sobre reconciliação, sobre o respeito à vida. Então, em lugares onde as práticas cruéis, as práticas desumanas era comum, a mensagem de Cristo traz esperança, traz mudanças significativas. Os missionários cristãos, eles frequentemente defendem os direitos dos nativos a lutarem contra a opressão, contra a exploração. Além disso, gente, o Evangelho, ele promoveu a educação, promoveu o desenvolvimento de comunidades inteiras, influenciando de forma positiva aquela comunidade local. No continente africano, onde o Evangelho foi pregado e ainda continua sendo pregado, nós testemunhamos práticas de substituição, né? De muitas vezes aquelas práticas de vingança, práticas muitas vezes supersticiosas, de engano do inimigo, né? E ali tudo aquilo é transformado de uma forma profunda na vida das pessoas, na vida da sociedade e de famílias inteiras. Tribos que viviam em constante conflito passam a descobrir a paz e a unidade através de Cristo. Instituições de ensino e de saúde foram estabelecidas, proporcionando melhorias significativas na qualidade de vida das pessoas. Então, a transformação feita pelo Evangelho não se limita apenas ao passado. Hoje, em muitas partes do mundo, nós vemos comunidades inteiras sendo transformadas à medida que eles abraçam o Evangelho e a mensagem da cruz. Os países da Ásia, né, onde viveram séculos e mais séculos por tradições rígidas, experimentaram a mensagem do Evangelho. E quando eles experimentam, eles alcançam a liberdade, a esperança, a paz que o Evangelho pode trazer. A arte, a música, a literatura e outras coisas também, elas passam a refletir a beleza e a verdade do Senhor. Igrejas, elas estão florescendo em lugares antes fechados ao cristianismo e valores cristãos estão influenciando a ética, o trabalho,
a moral, o tratamento às mulheres, o tratamento às crianças, o combate à corrupção. Aonde o Evangelho entra, gente, há mudanças na cultura de um povo. A Bíblia ela nos oferece diretrizes claras para essa transformação cultural. O fruto do Espírito, descrito lá em Gálatas 5, 22 e 23, inclui o quê? Amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses valores, quando eles são incorporados na cultura, produzem mudanças profundas e duradouras. Imagina uma sociedade onde as relações familiares são baseadas no amor, no respeito, onde a justiça é praticada, trazendo como fundamento a bondade e onde a paz prevalece sobre o conflito. Esse é um impacto muito grande do Evangelho. Além disso, quando você vê na Bíblia, lá em Lucas 10, a parábola do bom samaritano, isso nos desafia a transcender barreiras culturais e étnicas, promovendo o quê? A compaixão e a misericórdia. Jesus ele nos ensina que o nosso próximo inclui todos, independentemente da sua origem cultural, porque essa lição ela passa a ser crucial para a transformação cultural, pois ela nos chama a construir pontes de compreensão, de amor, ao invés de muros de divisão e de preconceito. A transformação cultural em cada um de nós, ela precisa acontecer. E quando nós permitimos que Cristo transforma os nossos corações, nós nos tornamos agentes de mudança em nossa própria cultura. A forma como nós tratamos os outros, como nós trabalhamos, como nós celebramos e como vivemos os nossos valores influencia aqueles que estão ao nosso redor. O nosso testemunho de vida pode inspirar mudanças em nossa comunidade. Pequenas ações diárias baseadas no amor, na justiça que vem de Deus, né, pode ter um impacto muito significativo na vida das pessoas e na cultura do nosso povo. Então, gente, que possamos refletir sobre a influência do Evangelho na nossa própria cultura e como nós podemos ser instrumentos de Deus para promover essa transformação. Que as nossas vidas sejam reflexo da luz de Cristo, trazendo esperança, trazendo justiça, trazendo amor para o nosso mundo. Orem para que Deus ele continue a usar o seu povo para transformar culturas, redimindo o que está quebrado e restaurando o que foi perdido. Quando cada um de nós nos comprometemos a andar de acordo com os ensinamentos de Cristo, nós passamos a viver como sal da terra e luz do mundo, conforme diz a Bíblia, preservando o quê? O que é bom e iluminando o caminho daqueles que ainda não estão andando na luz do Evangelho, mas ainda estão andando em trevas. Então a nossa missão é ser agente de mudança, sim, de mudança nesse mundo. Não apenas mudanças de vidas pessoais, mas também de vidas nas comunidades, nas nações, testemunhando para eles o poder transformador do Evangelho para cada aspecto da cultura humana. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.